Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o programa Pauta Aberta, direto dos estúdios da TV Evangelizar aqui em Curitiba, no Paraná. Que bom estar na sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. A ciência continua trazendo boas notícias. O primeiro ventilador pulmonar desenvolvido pela NASA começará a ser produzido no Brasil na próxima semana. E o mais importante, com custo bem abaixo do praticado no mercado. Desenvolvido em 37 dias pela NASA, o ventilador pulmonar já começa a ser produzido aqui no Brasil na próxima semana. Ele é um respirador de alta pressão, que é necessário para o tratamento da Covid, e também um respirador de baixo custo, muito resistente e projetado para utilizar peças facilmente acessíveis nos diversos países do mundo. A Russer, Indústria Paulista e o Senai Cimatec estão entre os 28 selecionados em uma chamada pública para obter o licenciamento da tecnologia norte-americana. No caso do Brasil, foram 2 licenciados, o Senai Cimatec e a Russer, e em todo o mundo nós fomos os primeiros a conseguirmos adequar o produto da NASA para passar nos testes de compatibilidade eletromagnética, que são testes muito específicos, exigidos aqui no caso do Brasil pela Anvisa. A Russer tem capacidade de produzir até 1.500 respiradores como esse por mês, mas inicialmente irá confeccionar 350 a um custo médio de R$ 59 mil, valor bem abaixo de mercado. A patente é válida enquanto durar a pandemia, sem cobrança de royalties para o Brasil. E a gente continua falando de boas notícias para a ciência e pesquisa, mas agora voltada para o meio ambiente. Está em fase de testes e produção um drone que pode ajudar na preservação das florestas. Esse equipamento está sendo produzido por universidades brasileiras e americanas. O drone atua de forma autônoma, carregando câmera, computador de bordo e sensor a laser. Ele sobrevoa, desvia de obstáculos e mapeia as florestas, tudo de maneira muito mais rápida. Uma área de 400 mil metros quadrados levaria 12 dias para ser mapeada por uma equipe de especialistas que trabalhasse 24 horas por dia. Com o novo equipamento, o mesmo trabalho é executado em apenas meia hora e de maneira mais precisa. O nosso foco principal é o inventário florestal, né? A gente calcula quantas árvores tem lá e para cada árvore o seu diâmetro e a sua altura. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Pensilvânia, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo o drone. No ano passado, uma área 8 vezes maior que o município de São Paulo foi desmatada no Brasil e a maior parte fica na Amazônia. Steven Chen acredita que a rapidez da informação ajuda na preservação da floresta. It can detect deforestation in real time and allow you to then go and try to stop it before the damage is done. Por enquanto, os testes são realizados em florestas de pinheiros nos Estados Unidos, que são mais regulares. Um dos desafios no Brasil, onde os testes também serão feitos, é mapear áreas mais densas, como a floresta amazônica ou a Mata Atlântica. Ainda não há data para o modelo ficar pronto, mas no futuro a ideia é que ele não substitua, mas complemente as ações de mapeamento tradicionais. O satélite ele vai dar uma visão geral e de uma área muito grande. Aí você vai identificar pontos que são de interesse e a gente vai usar o drone para olhar mais de perto o que está acontecendo ali. Muito bacana, né, Rafael? O uso dessas tecnologias aí para auxiliar o meio ambiente. Exatamente. Essas imagens que a gente vê usando os drones, né, uma coisa que a gente achava que era um futuro tão distante está tão próximo. Essa semana mesmo começou um teste na cidade de Campinas, que seria do aplicativo o maior aplicativo de entregas de comida, fazendo entrega de comida via drone. É num raio de 400 metros entre o principal shopping de Campinas e o centro de distribuição. Imagina você pedir sua pizza agora preferida, ela chegar literalmente voando na sua casa. Céu. Né? É verdade. Exatamente. Muitos acreditam que a pandemia só vai acabar quando estiver disponível uma vacina eficiente para proteger a população. Por isso, a busca pelo imunizante continua a todo vapor. Uma delas é a Coronavac, desenvolvida pela China,
que tem previsão de começar a distribuição aqui no Brasil já no primeiro semestre de 2021. Os testes no Brasil com a vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac devem terminar em outubro. Até aqui, segundo o Instituto, ela mostrou eficácia na criação de anticorpos e menos de 5% dos 9 mil voluntários relataram efeitos adversos. O Instituto Butantan deve receber 15 milhões de doses da vacina vindas da China até dezembro, além de matéria-prima para produzir mais 45 milhões no Brasil ainda no primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa, no entanto, é dobrar essa quantidade e chegar a 120 milhões de vacinas. Para isso, o Butantan pediu ao Ministério da Saúde recursos para ampliar sua capacidade de produção. Nós temos essa parceria estabelecida, isso é muito natural e quando nós ofertarmos a vacina, ela terá, obviamente, um custo e isso o ministro garantiu, né, que vai seguramente colocar na pauta do Programa Nacional de Imunização. Após a conclusão dos testes, a imunização deve ser registrada pela Anvisa e distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Butantan fabrica 120 mil doses de 6 tipos de vacinas, entre elas a da gripe. Todas são destinadas ao SUS. Nós temos uma relação muito sólida e histórica entre o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS e o Instituto Butantan. É uma vacina que está muito avançada, ela mostrou a sua efetividade nos estudos até então e, portanto, nós queremos sim o apoio, como sempre tivemos, à vacina. O Diário Oficial da União divulgou a nova estimativa da população brasileira, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados, o país já conta com mais de 211 milhões de habitantes. 3 estados do Sudeste seguem no topo da lista dos mais populosos. São Paulo lidera com quase 50 milhões de habitantes. Em seguida, Minas Gerais com 22 milhões e Rio de Janeiro com mais de 17 milhões. O Paraná aparece em 5º lugar, atrás da Bahia. Entre outros objetivos, a nova estimativa será utilizada para o cálculo das cotas dos fundos de participação de estados e municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2020 e estão organizados por estados, municípios e Distrito Federal. Bom, todos nós sabemos que o uso de máscara é essencial para evitar o contágio do novo coronavírus. Mas você sabia também que existe uma outra forma de você contrair a doença, que é através dos olhos? É verdade, é isso aí. Então, para você que usa lentes de contato, preste atenção nessa reportagem, principalmente com relação à higienização. Ainda no início da pandemia, a TV estatal japonesa exibiu uma experiência muito interessante. O objetivo era provar que dentro de uma sala sem ventilação, micropartículas de saliva com coronavírus emitidos durante a fala podem permanecer muito tempo no ar e infectar as pessoas. Quanto maior a carga viral, maior a possibilidade do contágio. Sabemos que esse vírus entra no organismo pelas vias respiratórias. Aí recomendamos máscaras para cobrir o nariz e a boca. Mas embora não seja a via de contágio mais frequente, o vírus também pode penetrar pelos olhos. E isso ligou o sinal de alerta e mobilizou muita gente. Quando a pandemia chegou ao Brasil, uma das preocupações foi a falta de equipamentos. Carolina Luna é líder das Andorinhas do Bem, uma ação que não só distribuiu de graça milhares de máscaras e protetores faciais para hospitais públicos do Rio de Janeiro e ainda ensinou como fazer em casa. Em apenas 5 meses, a equipe de voluntários confeccionou e distribuiu 6.700 máscaras de tecido e 4.800 face shields. A Covid-19 pode apresentar sintomas oculares como a conjuntivite e, se não for tratada, pode causar lesões mais sérias na córnea, na úvea e na retina. Por isso, se recomenda a higiene diária de óculos e lentes de contato, observando certas regras básicas. As lentes de contato elas devem ser higienizadas sempre, antes de usar e quando for guardar as lentes no estojo. Você retira a lente dos olhos ou pega do seu estojinho, coloca sobre as mãos, goteja a substância própria para a higienização das lentes e com o dedo indicador você faz a fricção sobre a lente na face anterior e posterior. Em seguida você tira o excesso
do produto e pode colocar no olho ou guardar diretamente no estojinho com a própria solução. Então, você nunca deve usar nem água corrente e nem soro fisiológico, porque eles são irritantes. Então, até o momento, não há relatos de que o uso de lentes de contato tenha aumentado o risco desses usuários de adquirir a infecção pelo novo coronavírus. Mas um cuidado especial deve ser sempre tomado, no sentido de, ao retirar ou colocar as lentes, a pessoa lave as mãos antes e depois, né? E que possa, então, nesse sentido, evitar a possibilidade tanto de adquirir a infecção quanto de transmiti-la a outros indivíduos. Ontem nós noticiamos aqui no Pauta Aberta que a tarifa de água e esgoto sofrerá reajuste de quase 10% no Paraná. Porém, o governo estadual contestou esse aumento e anunciou que vai pedir a suspensão dessa correção de valores. Em nota, o governo diz que o requerimento será encaminhado ao órgão regulador pela Procuradoria-Geral do Estado e sustentará que o reajuste compromete ainda mais o orçamento doméstico de grande parte da população que já convive com a queda de renda em razão dos efeitos adversos da pandemia do novo coronavírus, sobre o mercado de trabalho e também por causa da calamidade hídrica. Nós vamos continuar acompanhando e te mantendo informado sobre qualquer outra mudança. O setor de eventos e turismo foram os que mais prejudicados nesta época de pandemia. Só para você ter uma ideia, no Brasil, cerca de 60% dos eventos foram cancelados em 2020. Muitas pessoas que haviam adquirido pacotes de viagens em 2019 viram suas viagens sendo canceladas este ano. Para isso, entrou uma lei que garante o reembolso não só na parte de eventos, como na parte de turismo, para que ninguém fique no prejuízo. Entenda um pouquinho como funciona. Gabriel planejou um passeio para Morro de São Paulo, na Bahia, em maio. A viagem foi cancelada por causa da pandemia e o dinheiro do hotel, que já estava reservado, foi devolvido. A resposta do hotel foi muito afetiva, dizendo que estava devolvendo o dinheiro porque entendia que a gente iria voltar, iria até fazer aquela viagem depois, e que eles ficariam felizes de receber a gente num momento melhor. A partir de agora, existe uma lei que regulamenta o cancelamento e a remarcação de serviços dos setores de turismo e cultura. O texto determina que os empresários não precisam reembolsar os consumidores desde que ofereçam a remarcação ou créditos para a compra de outros produtos da empresa. A lei vale para hotéis, organizadores de eventos e parques temáticos. As companhias aéreas não estão incluídas. E é de interesse de todos os consumidores que as empresas também consigam passar por este período de crise, tanto para que elas possam cumprir com o contrato posteriormente, quanto para que ele continue tendo opções quando essa pandemia acabar. A lei também determina que os artistas que tiveram shows e espetáculos cancelados não precisam devolver o cachê. Mas, para essa regra valer, é preciso que o evento seja remarcado até o final do ano que vem. Para a presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a regulamentação vai fortalecer o setor, que chegou a acumular perdas de mais de 90% no início da pandemia. O que mais os agentes de viagem querem é essa proteção, tanto para suas empresas como para o consumidor que os prestigia todos os dias. Desde que começou a pandemia, falamos tanto sobre o coronavírus, formas de contágio e produção da vacina. Mas pouco se fala sobre a proteção coletiva, conhecida como imunidade de rebanho, que é alcançada quando o número de pessoas imunes a uma infecção chega a um nível que freia sua disseminação. Isso pode acontecer pela contaminação ou por meio de uma vacina. As primeiras estimativas mostram que seria necessário que 70% da população fosse infectada para alcançar a imunidade. Só que agora surgem novas estimativas
e, o melhor de tudo, mais otimistas. Há pesquisas que mostram essa proteção em 50%, 43% e até mesmo menos de 20%. Assim, especialistas acreditam que cidades brasileiras como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo já tenham atingido a situação. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. A tecnologia tem se mostrado uma forte aliada na batalha contra a pandemia. Pensando nisso, em Cascavel, no oeste do Paraná, uma startup criou um robô que identifica lesões causadas por doenças pulmonares. Quem mostra essa iniciativa é a nossa equipe de Cascavel. Usar inteligência artificial em prol da saúde. Este é o intuito de uma startup aqui de Cascavel que criou um robô capaz de identificar lesões causadas por doenças pulmonares. A tecnologia, que começou a ser desenvolvida em 2017, se tornou muito eficaz no diagnóstico de pacientes, principalmente com o estouro da pandemia da Covid-19, oferecendo aos médicos opções de tratamentos mais assertivas. A startup já desenvolve soluções para a imagiologia médica, que permitem visualizar os exames através da internet. E quando estourou a pandemia, a gente identificou e enxergou que a gente poderia auxiliar os médicos a ter mais uma ferramenta que auxilia na identificação de pacientes com Covid-19. A ferramenta, devido à sua eficácia, foi implantada nas unidades básicas de saúde da cidade. As equipes receberam um treinamento para utilizar essa tecnologia como uma grande aliada no processo de tratamento das enfermidades. Quando se fala em robô, logo imaginamos uma máquina grande, cheia de luzes, cabos e fios. Mas graças à inteligência artificial, isso não é mais necessário. O raio-x, feito aqui de forma tradicional, é enviado para o sistema e analisado automaticamente. Nas imagens capturadas do pulmão, é possível descobrir com até 97% de precisão os quadros de insuficiência respiratória. A equipe médica passa a ter uma opção maior de interatividade com a digitalização desses exames. O armazenamento é feito na nuvem, o que possibilita um arquivamento muito maior de dados para análises. E para os profissionais que estão na linha de frente, a nova tecnologia tem auxiliado bastante. Com certeza, veio agora nesse momento de pandemia somar aos recursos que a gente já tem, que são os exames de raio-x, as tomografias. E esse robô, ele auxilia e muito a nossa equipe, podendo fazer um tratamento mais preventivo e os encaminhamentos mais adequados a esse paciente, muitas vezes evitando que esse paciente tenha que fazer outros exames, E agora chegou aquele momento de falarmos do seu futuro profissional de carreiras com Alexandre Weiler. Nós vamos falar de inteligência emocional. Acompanhe. Como se preparar durante também este período de pandemia? Algumas dicas adicionais extremamente importantes para você. Você sabe justamente que conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. E quanto mais conhecimento você possui ao longo do tempo, isso acaba fazendo toda a diferença para você. Agora, qual que é a diferença entre conhecimento, entre inteligência e entre sabedoria? Inteligência é uma coisa que nós podemos ter a mais ou a menos. É a velocidade com a qual a gente processa o conhecimento. Então, algumas pessoas conseguem processar o conhecimento muito mais rapidamente do que as outras. E essas a gente costuma chamar de pessoas inteligentes. Perfeito? De outro lado, nós temos justamente o conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a gente vai acumulando ao longo do tempo. A gente vai se apropriando dessas coisas, a gente vai somando essas coisas e vai armazenando. Então, quanto mais conhecimento você acumula, mais coisas você sabe ao longo do tempo. Perfeito? Existem pessoas que são inteligentes e têm pouco conhecimento. E existem pessoas que até têm um pouco menos de suposta inteligência, demoram um pouquinho mais para aprender as coisas, mas em compensação têm muito conhecimento porque se dedicaram bastante. Então, no final das contas, você precisa juntar as duas coisas. Se você junta as duas coisas ao longo do tempo, quanto mais conhecimento você tem, mais você treina o seu cérebro e mais inteligente você fica. Olha que coisa interessante, porque justamente você treina o seu cérebro. Justamente quando você é um corredor, quanto mais você corre, quanto mais você se exercita, mais rápido você fica. E isso acontece com a sua inteligência também. Ninguém é ruim em matemática, ninguém é ruim em física. Única e simplesmente, talvez você não teve o melhor professor ao longo do tempo. Entenda isso. Ninguém é ruim em português, ninguém é ruim em geografia.
Talvez você nunca se animou o suficiente nessa área. Perfeito? Se exercite, se esforce. Hoje ele está ao alcance de todos nós. E aí justamente quando você junta desenvolvimento da sua inteligência e junta também o conhecimento que você acumula ao longo do tempo, você se torna uma pessoa sábia. As pessoas sábias são aquelas que justamente acumularam muito conhecimento ao longo do tempo e que também possuem uma inteligência extremamente aguçada porque ela foi treinada e desenvolvida ao longo do tempo. Faça isso. Durante esse período de pandemia agora, você tem essa oportunidade única de fazer. Eu tenho certeza que antes da pandemia, vários de vocês estavam se pensando e se pedindo e se desejando a si mesmos e à própria família mais tempo para si. Menos correria, poder ter mais tempo com os filhos, mais tempo com a própria família. Pois é, agora isso está acontecendo. Aproveite esse período. Tire horas do seu dia, justamente para conviver com você mesmo, conviver com a sua família, mas tire tempo, tire horas da sua família justamente para o seu desenvolvimento pessoal. Como que você pode fazer isso? De diversas formas. O YouTube está cheio de vídeos altamente instrutivos. Não entra lá no TikTok nesse momento e fica vendo videozinhos engraçadinhos. Isso, reserve no máximo 5 minutos do seu dia para fazer, perfeito? Também tampouco gaste horas e horas e horas na sua timeline do Facebook para ver fotos de gatinhos e de cachorrinhos e videozinhos engraçados, né? Ou olhar ainda o que aquele parente próximo seu andou fazendo num último momento, ou aquele suposto amigo seu andou fazendo nesse momento. Não reserve tempo para isso. Reserve o grosso do seu tempo para vídeos instrutivos. Reserve o grosso do seu tempo para sites que são extremamente interessantes. E claro, se possível, faça um curso relevante nesse momento. Faça um curso interessante, importante nesse momento. Potencialize o seu currículo e especialmente também potencialize o seu conhecimento. Porque justamente quem tem mais conhecimento ao longo do tempo exercita a sua inteligência e vai se tornando mais sábio ao longo do tempo. E vocês sabem também, quem tem mais conhecimento, quem tem mais inteligência, gasta muito menos daqueles famosos 3 recursos, né? Tempo, esforço e dinheiro. E isso, obviamente, torna você um gestor mais interessante, alguém mais propenso a ser promovido no curto, no médio ou talvez até no longo prazo. Mas vai por mim, o longo fica cada vez mais longe e sim o médio cada vez mais perto. E isso é muito interessante. Então, este é o momento de investir em você. Porque agora você tem tempo. Com um pouco mais de esforço, muito provavelmente vale muito a pena de você passar por esse processo e esse momento de reinvenção. Esse momento de correr atrás. Esse momento justamente de investir na coisa mais preciosa que é você mesmo e no seu autodesenvolvimento. Se você tem um dinheiro guardado, reservado, nesse momento você pode investi-lo, né? Em automóveis, em apartamentos, ou imóveis, ou em qualquer outra coisa. Não faça isso, porque isso vai gerar mais passivos para você. Para manter esse automóvel, manter esse apartamento, você vai gastar muito mais. Este é o momento de investir em educação. Por quê? Porque ela fará retornar justamente muito mais fortemente a sua hora. E aí depois, na sequência, você trabalha com promoção. Você é promovido ou ainda você abre o seu segundo ou seu terceiro negócio. Isso é muito interessante. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E eu convido você a conhecer o canal oficial da TV Evangelizar no YouTube. Esse endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Lá você pode rever todos os programas da nossa grade. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.